Que a doce paz do Mestre Jesus continue em nossos corações, que possamos aproveitar sempre mais dessa luz, particularmente na Semana da Páscoa, que é o símbolo mais valioso, o exemplo mais valioso que Jesus deixou para nós, que, afinal de contas, é o ensinamento. Na verdade, não é um ensinamento final, porque depois Jesus voltou em Emmanuel, mas o exemplo é o exemplo cristão verdadeiro, a essência do ensinamento do Cristo, efetivamente ficou na Páscoa. E nós, nessa semana, nessa reunião, vamos enfrentar também uma coisa bem complicada para ser entendida, que o mesmo Jesus falou que a gente não iria entender, né? Falou em coisa muito críptica, o famoso discurso escatológico. Mas nós vamos refletir sobre o que nós podemos entender e cada um depois vai entender, vai trazer para a própria vida esses ensinamentos. Então ele está no templo, ele está fazendo as pregações e saindo do templo, os discípulos perguntam que quando acontecerão essas coisas, né? E Jesus respondeu: atenção para não ser desenganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E ainda, o tempo está próximo, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e subversões, não vos atemorizeis, pois é preciso que primeiro aconteça isso, mas não será logo o fim. Disse-lhe então: levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino, e haverá grandes terremotos e pestes, e fome em todos os lugares. Aparecerão fenômenos pavorosos e grandes sinais vindos do céu. Antes de tudo, porém, hão de vos prender, de vos perseguir, de vos entregar às sinagogas e às prisões, de vos conduzir a reis e governadores por causa do meu nome. E isso vos será ocasião de testemunho. Tende presente em vossos corações não premeditar vossa defesa, pois eu vos darei eloquência e sabedoria, as quais nenhum de vossos adversários poderá resistir, nem contradizer. Sereis traídos até por vosso pai e mãe, irmãos, parentes, amigos, e farão morrer pessoas do vosso meio. E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas nem um só cabelo de vossa cabeça se perderá. É pela perseverança que mantereis vossas vidas. Agora, aqui Jesus é muito claro. Fala que virão falsos cristos, falsos profetas, praticamente. E diz, não os sigais. Porque como já ele tinha falado em outras oportunidades, mestre é um só. Inclusive ele falou, ninguém, não chamais ninguém de mestre, porque mestre é um só. Agora nós, infelizmente, vamos dizer que no nosso linguajar, nós chamamos de mestre as pessoas mais eloquentes, as pessoas que são exemplo para nós, pessoas que nós admiramos, tudo bem, mas sentir como mestres, como pessoas, mestre é um só, mestre no sentido de Senhor, do exemplo único é Jesus, é só Ele. Isso deve ser bem claro, porque muitas vezes nós somos levados a considerar uma pessoa mais do que é.
E muito pelo contrário, Jesus fala que essas pessoas, verão pessoas que falarão, sou eu, quero dizer, eu sou mestre, eu sei, eu sou enviado de Deus, não sei lá o quê. Pior ainda. Então está na cara que a pessoa não é aquela que está dizendo de ser. Isso por quê? Porque Jesus deixou esse ensinamento para nós. Mas, volto a repetir, a coisa mais problemática é quando nós achamos que a pessoa é uma pessoa para ser seguida, para ser osanada e tudo mais. Cuidados. Que pode ser admirada sem dúvida, porque tem espíritos de grandes escolas, são espíritos que são exemplos cristãos, perfeitamente. Mas são exemplos que estão sempre, deve ter uma referência com Jesus. Isso é muito importante. Por quê? Porque Jesus falou que nesse tempo, isso aqui como dizer, é um sinal que nós podemos ser, que não vamos ser perseguidos em casa, fora de casa, dentro da religião. Aqui fala de sinagogas, não por quê? Porque naquela época não existiam ainda as igrejas, eram as sinagogas. Quer dizer, o local onde os tementes a Deus se reuniam. Então hoje nós temos igrejas. É praticamente a mesma coisa. Isso é importante porque, como sempre se diz, Jesus não veio a criar nenhuma religião, mas também não veio a destruir nenhuma religião. Também isso precisa frisar. Porque Jesus não veio a excomungar o templo. Ele estava no templo. Aqui nós estamos justamente estudando o que ele estava fazendo a última vez que foi no templo. Porque ele foi várias vezes no templo de Jerusalém. Essa aqui é a última vez, a mais importante, antes do seu sacrifício. Então é importante para nós, cada um dentro da própria religião católica, evangélica, que seja espírita, que vá, que frequente, que crie esse ligame, esse grupo, para fazer o quê? Para conhecer melhor Jesus, para conhecer melhor a vontade de Deus. O que estamos fazendo na Terra? O que precisamos fazer à vontade de Deus, que não é a nossa. Isso é o grande exemplo de Jesus. Isso é o ensinamento excelso, sublime, que ele deixou para nós. E aqui ele vai falando, olha, vai ter pestilência, terremotos, guerras. E não é o que nós estamos vendo aqui hoje. Mas isso sempre aconteceu. É que hoje é mais, como dizer, é mais presente no dia a dia. Por quê? Porque tem mais informações. Em cada canto tem TV, tem internet, tem rádio. Quando não tem a rádio, tem a pessoa que fala, escutou, eu escutei. Então, quero dizer, não tem como fugir disso. Então, veja bem o ensinamento que já Jesus deixou para nós. Ele já sabia que teria esse, como eu posso dizer, esse terror, esse clima terrível, não? Onde você não pode se virar de algum lugar que só fala de doença, só fala de violência, só fala de guerra, só fala de crise. Mas Jesus falou, olha, cuidado, que vai acontecer isso. Só que vós não precisa vos amedrontar, ter medo, se desesperar. Muito pelo contrário. Tem que se preparar, se fortalecer. Por quê? Porque, como fala Jesus, você será entregues aos... Aqui fala reis e governadores, quero dizer, as pessoas que são as pessoas que têm o poder, as autoridades, que vai dizer, o que você está fazendo? Por que está fazendo isso? Por que está fazendo aquilo? E nós, coitados, falamos, mas eu, na realidade, eu quero só seguir Jesus, eu quero fazer o bem. E Jesus nos alerta de evitar as preocupações. Será que eu sei? Será
Será que eu vou dizer? O que eu vou fazer? Não se preocupe, porque naquele momento Jesus falou que vai nos sustentar, vai nos dirigir, vai nos guiar. Nós seremos guiados por Jesus. Isso é Ele que deixou para nós. Agora, claro que isso vai acontecer, porque a gente pode justamente ter um receio, falar, mas será que vai ser? O problema, quer dizer, o grande desafio não é naquele momento. Será que nós estamos nos preparando agora? Ou estamos dando ouvido a todo esse desencanto que existe, que fala, não, Jesus já veio há 2000 anos, não deu certo, tem essa desesperança. Muito pelo contrário. Jesus falou, não, tem que perseverar, porque como fala aqui no final, nenhum só cabelo da vossa cabeça se perderá, e pela perseverança que manterei vossas vidas. Vossas vidas, no sentido que dará o valor, o verdadeiro sentido à vida. Porque, como falou Jesus, quem ganhar a sua vida, perderá. Quem perderá a sua vida, ganhará. Ganhará o quê? Ganhará moralmente, ganhará espiritualmente. É nesse sentido. Continuando a nossa leitura. Mas quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. E os que estiverem dentro da cidade, saiam, e os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque será um dia de punição, nos quais deverá cumprir-se tudo o que foi escrito. Ai daquelas que estiverem grávidas e estiverem amamentando naqueles dias. Aqui tem uma grande reflexão para fazer, porque na realidade, na Bíblia que nós estamos estudando, que vai de suporte às nossas reflexões, ele não tem esse mas no começo. Mas em outras Bíblias, tanto na versão, sempre da Bíblia de Jerusalém, mas em francês, quanto na outra Bíblia do Berit Hadashah, tem esse mas. E eu achei interessante porque, sinceramente, por que tem no mas e não tem? Aí me deu como mestrá-lo. Porque, na realidade, quando Jesus começa a falar do fim dos tempos, esse famoso discurso escatológico, depois ele continua dizendo de Jerusalém. Então, parece que ele estava, naquele tempo, ele estava respondendo à pergunta dos discípulos a respeito do templo de Jerusalém, estava fazendo o discurso escatológico. Só que, na realidade, ele estava fazendo esse discurso escatológico, quer dizer, dos acontecimentos futuros, daquele que geralmente é chamado do fim dos tempos. Só que depois ele falou, mas, como dizer, pegou exemplo o que iria acontecer com Jerusalém. E aqui fala do cerco de Jerusalém, da destruição do templo e tudo mais. Então, muitas pessoas, já naquele tempo, e ainda hoje, estavam pensando, o fim dos tempos já começou, porque é o fim de Jerusalém, do templo. Só que não é bem assim. Pelo menos, nós refletindo no nosso entendimento, entendemos que Jesus não quis falar isso. Ele falou que vai ter o fim dos tempos e tudo mais. Então falou, olha, eu vou te fazer um exemplo. Quando em Jerusalém vai acontecer isso, porque depois aconteceu. E eles, aquela geração, aquelas pessoas que escutaram Jesus ao vivo, eles vivenciaram isso. Então eles tiveram já o exemplo do que é o fim dos tempos, que ainda não chegaram, ainda hoje não chegaram. Estamos ainda na preparação disso. Com efeito, continua Jesus, haverá uma grande angústia na terra,